Oi, povo católico, faltam 95 dias para minha ordenação diaconal e você está assistindo a série Zerando o Laicato. Então vem zerar o Laicato comigo, porque hoje é dia de São Lourenço. Hoje é 10 de agosto, né? Faltam 95 dias para minha ordenação diaconal. E, cara, é dia do padroeiro dos diáconos. Então eu quero, evidentemente, falar um pouquinho sobre ele. A história de São Lourenço é rápida. São Lourenço, né? Aliás, os diáconos daquela época, né? A gente está falando aí do século IV, os diáconos daquela época, eles eram auxiliares dos bispos e do Papa. Hoje, o diácono continua sendo ligado ao bispo, né? Então, hoje o padre é ligado ao bispo, o diácono é ligado ao bispo. Acaba que o diácono é ligado ao padre na paróquia, né? Porque o padre é pároco, né? Então ele manda na paróquia, então evidentemente o diácono obedece ao pároco, mas hierarquicamente ele é ligado diretamente ao bispo. Agora, naquela época, os diáconos, eles, primeiro, os padres existiram muito depois, né? E só lá pelo século II, III, que começaram a surgir os primeiros padres, e também os padres eles tinham uma função muito na comunidade. Os diáconos eles já tinham uma função mais ampla, que era ajudar, né, os bispos e o Papa em especial a cuidar da administração, cuidar do sustento da comunidade, enfim, cuidar do tesouro mesmo e da caridade, como até hoje, né, da caridade. Então, assim, naquela época, os diáconos tinham, de fato, muito poder. Esse era o caso de São Lourenço. São Lourenço era diácono do Papa Sisto II. Né? Ele realmente era uma pessoa muito importante na igreja. Dava para dizer que ele era como se fosse o segundo ali, o 02, né? O segundo em comando ali, depois do Papa Sisto. Mas ele era extremamente fiel ao Papa, a missão dele era com o Papa e sua igreja. Aqui eu estou falando evidentemente de hierarquia, né? Mas não tem disputa de poder nessa história, né? São Lourenço era totalmente fiel a Sisto II, e quando vieram as perseguições, as grandes ondas de perseguições romanas, foram muitas perseguições no Império Romano, houve uma com o imperador Valeriano, que foi terrível, né? E nessa a perseguição, o Papa Sisto II foi morto e decapitado. E nesse momento, Lourenço, quando via o Papa Sisto II indo, né, para a morte, ele dizia que ele queria morrer junto com o Papa. Ele dizia: o que vai ser de mim se eu não puder servir o senhor? Eu sou o seu diácono, né? Então ele ficou transtornado. E o Papa Sisto II, então, ali indo para a morte, já sabendo que iria morrer, ele falou: não é a tua hora, Deus vai te reservar uma missão ainda maior. E então, Papa Sisto II é decapitado, né, ele morre, e o imperador Valeriano, então, vira para o diácono Lourenço e fala: olha, você tem 3 dias para me entregar o tesouro da igreja. Então eu quero que você traga aqui diante de mim todos os tesouros da igreja. O que Lourenço faz? Olha que fantástico. O que ele faz? Ele volta, pega todo o ouro da igreja, né, todas as riquezas da igreja, e distribui aos pobres. Né? Então ele distribui enfim, entrega tudo aos pobres. Terminados os 3 dias, ele vai diante de Valeriano com o tesouro da igreja. Quando ele chega e mostra a Valeriano: olha, Valeriano, esses aqui são o tesouro da igreja. E o que ele mostra a Valeriano? Os pobres. Então ele leva os pobres diante do imperador e mostra aos pobres como sendo o próprio e verdadeiro tesouro da igreja. Que fantástico. Então é evidente que Valeriano ficou muito bravo, né? O imperador ficou brabérrimo, para não falar outra coisa, e mandou matar, né? Flagelar e matar Lourenço
que então, evidentemente, se tornou mártir, e ele morreu assado numa grelha. É por isso que a imagem de São Lourenço é normalmente São Lourenço com uma dalmática segurando uma grelha. Então, forma horrível de morrer, mas um martírio grandioso, né? São Lourenço impede que o imperador faça a pilhagem na igreja e enfrenta o imperador, mostrando que não é ele que manda ali, que ali, né, quem manda é Deus, e o tesouro da igreja não é o tesouro dos homens. Fantástico testemunho de Lourenço, que se torna então o padroeiro dos diáconos. Então, dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, dia do padroeiro dos diáconos. O que isso ensina pra gente? Isso ensina justamente a reconhecer que a grande função, primeiro do diácono, mas também na igreja como um todo, é a caridade, é o serviço, é olhar para o pobre, claro, mas para aquele que precisa, mesmo que seja rico, porque às vezes o rico também precisa muito, né? Ele não precisa de dinheiro, mas precisa de acolhimento, precisa de espiritualidade, precisa de um monte de coisa. Então aqui a gente não está falando só de condição social. É claro que existe a fragilidade que vem da condição social, mas existem outras milhares de fragilidades, né? Que é aquilo que o Papa Francisco vai chamar de periferias espirituais, né? Quando o Papa Francisco fala de periferia espiritual, ele não está falando de pobres e ricos, né? Evidentemente, nas falas mais sociais do Papa Francisco, ele frisa muito a questão da pobreza como lugar de periferias espirituais, mas ele não limita as periferias espirituais à pobreza. Então, evidentemente, existem periferias espirituais em todos os lugares. É só ver a quantidade de rico que sofre depressão, se mata, enfim, tem uma série de problemas. Então, também as periferias espirituais são, também não, privilegiadamente, elas são lugar de missão, elas são lugar de serviço. E Francisco, muito recentemente, no encontro com os diáconos de Roma, ele fala uma coisa muito bonita. Eu não vou repetir exatamente as palavras dele, porque, enfim, eu não lembro, eu estou falando de cabeça mesmo, mas me marcou porque ele diz: os diáconos guardam o verdadeiro poder da igreja, que é o poder de servir ao outro. De alguma maneira, o que Francisco diz é a atitude de São Lourenço, né? O verdadeiro tesouro, né? Francisco falou o poder da igreja. São Lourenço falou que era o tesouro da igreja. O verdadeiro tesouro são os pobres, né? No sentido de o verdadeiro tesouro é servir ao outro. É o serviço que se presta à alma dos outros. De novo, essa vida aqui é sobre... Você já está de saco cheio de ouvir isso, mas vai ouvir muito. Essa vida aqui é sobre ir para o céu e levar quem você puder, né? Então, o grande tesouro da igreja é a salvação das almas. É a possibilidade de salvar almas. É a possibilidade de confortar os que sofrem. É a possibilidade... São as bem-aventuranças, né? São as obras de misericórdia. Esse é o grande tesouro da igreja e essa é a grande atuação, o grande exemplo de São Lourenço e a grande atuação dos diáconos hoje em dia, né? Como Francisco frisa, os diáconos detêm o grande poder da igreja, que é o poder de servir, que é o poder de salvar o outro, né? Salvar, às vezes, materialmente, porque também existem as necessidades que precisam ser atendidas, tem que ter sim esse olhar para o outro, para aqueles que sofrem, mas também, né, e principalmente a salvação espiritual, que é a salvação que é trazida pela cruz de Cristo. Porque se eu também não levo a cruz de Cristo para o outro, se eu não faço a cruz de Cristo, entre aspas, né, valer a pena para o outro, o que eu estou fazendo na igreja? Então essa é a grande missão da igreja como um todo, e é confiada de forma especial aos diáconos. Então é muito bonito que a gente pare para pensar também de novo, né? A palavra de todos esses dias, discernimento. É bonito colocar no discernimento que você está se encaminhando dentro de uma jornada de serviço. Você está se encaminhando para se especializar no serviço ao outro. Se especializar na caridade. Caridade como caritas, como amor, que é sim a caridade que dá o pão, mas é a caridade também que mostra o pão do céu. Então é muito importante
É muito importante entender essa dimensão do diácono. É muito importante pensar na entrega de Lourenço, né? Nas duas pontas, né? Nas duas vertentes que a gente pode olhar a entrega de São Lourenço. Na vertente do serviço aos pobres, do serviço, né, como um todo, que é o que eu estou frisando muito, mas também na vertente da sua fidelidade à igreja. Né? Coloca a sua própria vida em risco, perde a vida por isso, para ser fiel totalmente à igreja. Quando ele também deseja morrer junto com o Papa Sisto II por fidelidade total à igreja. Então, o diácono, assim, talvez todo clero, talvez todo fiel, deva pensar essas duas coisas. O quanto faz parte do tesouro da igreja, quando serve a igreja, quando essa vida é sobre ir para o céu e eu preciso levar as pessoas junto comigo, quando anuncia a salvação, quando constrói o reino de Deus, como diz Francisco, o verdadeiro poder da igreja, né? E também quando é fiel à igreja, fiel à igreja, sabe? Não é o templário de Facebook que reclama da igreja, reclama do Papa, reclama do padre, chama o Papa Francisco de Bergoglio, que diz que não é Papa, que não sei o quê. Não, seja fiel. Você pode ter opinião, ninguém está dizendo que não pode ter opinião, mas seja, sobretudo, fiel, obedeça. Né? Como é bonito ver a obediência de São Lourenço até a morte, como é bonito ver o serviço de São Lourenço até as últimas consequências. Então hoje é dia de São Lourenço e eu não podia deixar de falar dele aqui de maneira nenhuma. Então, povo católico, faltam 95 dias para o dia 13 de novembro de 2021. Amanhã vão faltar 94 dias e eu quero me encontrar com você. A gente se vê.